Irmãos, nós agora, nesse segundo tema que nós iremos tratar, que se encontra na nossa apostila, na parte da página 13, nós vamos falar sobre a escola dominical como alicerce da fé em tempos de relativismo moral. E agora, os irmãos têm aí os slides que servirão aí, que são um resumo do texto que está na apostila. Quando falamos em escola bíblica dominical como alicerce da fé em tempos de relativismo moral, lembra que estamos falando dos desafios da sociedade, que são as provocações, as hostilidades do mundo contra a igreja e que a escola bíblica dominical tem de enfrentar. Nós falamos, quando falamos de relativismo moral, estamos falando de ética. A ética que tanto se comenta, que tanto se fala, e por se falar muito em ética nos dias de hoje, é que nós sabemos que não há ética. Se tivesse, nem precisava falar. A falta de ética é uma demonstração de que o mundo está em oposição à igreja. E quando nós falamos em ética, estamos falando na conduta ideal do indivíduo. Toda vez que nós falamos em ética, nós falamos do comportamento de alguém. E quando falamos em comportamento, falamos em fazer o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. E quando falamos em bom, mal, certo ou errado, estamos falando em moralidade, porque o ser humano é um ser moral. Existem 3 tipos de seres morais no universo. O primeiro é Deus. Deus não só sabe o que é certo ou errado, bom ou mal, como é Ele quem define o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Ele criou os anjos, e os anjos também sabem o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. E Ele criou os homens, que também sabem o que é certo, errado, bom e mal. Um dos aspectos da imagem e semelhança de Deus ao homem é a moralidade. O homem, em Gênesis 1:26, é dito: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Um dos aspectos dessa imagem e semelhança de Deus é a moralidade. E isto nós vemos claramente lá em Gênesis 2:17. E aí nós já vamos para o segundo slide, que diz assim, Gênesis 2:16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós vemos claramente que Deus deu ao homem a noção do certo, do errado, do bom e do mal. Aqui nós vemos que Deus diz ao homem: olha, comerás livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, olha o nome da árvore já, ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o que nós percebemos aqui? Nós percebemos aqui algumas coisas importantes. Primeira coisa é que quem define o bom e o mal, o certo e o errado é Deus. Ordenou o Senhor Deus aos homens. Então, quando falamos em moralidade, em ética,
Nós falamos num bom e num mal, num certo e num errado, objetivos. Não é eu que digo o que é certo ou o que é errado. Não é o que eu acho que é certo ou o que é errado. E nem existe aquele depende. Isto é certo ou errado? Depende. Não existe isso. Porque isso é definido não por mim, mas por Deus. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Então, o bom e o mal são objetivos, o certo e o errado são objetivos e estabelecidos por Deus, como ordem, como mandamento, como algo que é do Senhor, que fez os céus e a terra. Ao homem cabe, e aí nós temos o segundo aspecto, que é o aspecto da liberdade, do livre-arbítrio. Deus disse, ordenou, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Aí está a ordem. Porque no dia em que dela comeres, aí está a liberdade do homem, o livre-arbítrio. Ele podia ou não comer. Eu dei algum tempo, lá na escola de teologia lá do Belém, aula de ética, e eu sempre tinha normalmente os alunos que não conseguiam nota iam para a prova oral, né? Eu fazia a prova oral. E uma das perguntas que eu dava aquelas cascas de banana, né? O aluno errar mesmo, eu sempre perguntava, o homem podia ou não comer da árvore da ciência do bem e do mal? E quem não estudava dizia, não podia. Não, se ele não podia, ele nunca teria comido. Poder ele podia, ele não devia comer. Poder, tanto podia que comeu. Mas ele não devia, porque nós, na ética, nós estamos no campo do dever. E quando você pode ou não, você tem o livre-arbítrio, tem a liberdade. E Deus fez o homem com livre-arbítrio, com liberdade, para obedecer ou não obedecer. Agora, liberdade é uma corda que tem duas pontas. Uma é a escolha, a outra é a responsabilidade. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. E foi o que aconteceu. Quando o homem comeu, ele morreu. Morreu primeiramente espiritualmente, depois morreu fisicamente. Mas o que nós temos aqui é que a ética é uma ordem divina, mas é Deus quem estabelece o que é certo e errado, bom ou mal, mas ao homem foi dada a liberdade de obedecer ou não, respondendo pelos seus atos. Mas tem uma outra coisa que nós aprendemos aqui. E ordenou o Senhor Deus ao homem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A vida, a comunhão com Deus, a bênção de Deus, a companhia de Deus, depende da obediência. E a separação de Deus, a maldição, o castigo, dependem da desobediência. Então, a conduta do homem é que determina o seu destino, é que determina a sua eternidade. Agora vamos ao terceiro slide. O que nós notamos aqui? Que quando falamos em ética, quando falamos em conduta ideal, nós temos de um lado o comportamento determinado pelo Senhor. E do outro lado, a possibilidade de o homem querer determinar
o seu caminho. E é aqui que nós vamos encontrar a diferença verdadeira e as falsas éticas, as éticas criadas pelo mundo. Deus é bem claro, a obediência à sua ordem determina a vida, a comunhão com Deus, a felicidade. A desobediência determina a morte. Isso é objetivo. E logo no capítulo 3 do livro do Gênesis, nós vemos que aquilo que Deus disse efetivamente ocorreu. O primeiro casal pecou e morreu espiritualmente, foi separado de Deus. O pecado entrou no mundo. A mentira contada pelo diabo não se verificou. Não ocorreu aquilo que o diabo havia dito que ocorreria se eles comessem do fruto proibido. E sempre é assim. Nós temos de um lado a observância da lei divina, da ordem divina. E aí nós temos a obediência. Ou então nós temos a desobediência. E toda vez que o homem se recusa a obedecer a Deus, ele gera para si a condenação. Paulo diz isso com muita clareza, lá na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto do que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aqui nós vemos que quando o homem, ao invés de crer em Deus, acreditar no que Deus disse, obedecer a Deus, ele começa a criar os seus discursos, as suas justificativas, as suas filosofias, os seus pensamentos para desobedecer a Deus. Nós temos aqui a manifestação da ira de Deus. Por quê? Porque as pessoas se recusam a glorificar a Deus, a dar a Deus o seu devido valor, o seu papel de Senhor, de ser Ele quem manda. Quando eu desobedeço, eu recuso glorificar a Deus. E procuro justificar isso de toda maneira. E o diabo, irmãos, ele sabe muito bem trazer justificativas para o homem. Por quê? Porque ele é um especialista em raciocínio humano. Quem diz isto é Jesus. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmãos, o diabo tem um poder muito grande de nos enganar. Lá em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Eu e você já fomos enganados por ele. Só Jesus não foi enganado por ele. O resto é enganado fácil. Por quê? Porque ele tem, como dizia meu avô, ele tem bico doce.
Ele vai conversando com você e vai envolvendo você. Por quê? Porque ele sabe como a gente pensa, ele sabe como funciona a cabeça do homem e ele leva a gente na conversa. Eu me lembro, irmãos, quando as minhas 3 primeiras comarcas, eu tinha uma sina na minha carreira que era ser juiz corregedor da cadeia. Eu era o juiz corregedor dos presídios, das 3 comarcas primeiras que eu trabalhei. E tinha que fazer a visita mensal aos presos, né? E teve um cidadão lá, eu nunca me esqueci do nome dele, era Ugolino, um estelionatário de marca maior. Eu dei uma pena dele alta, até porque ele enganava todo mundo, pegava dinheiro de todo mundo, propriedade de todo mundo, levava todo mundo na conversa. E eu, na visita dele, ele começou a conversar comigo. Irmãos, 10 minutos de conversa, eu já estava arrependido de ter condenado o homem. Eu já estava Aí eu parei assim, eu falei, escuta, isso é um estelionatário, um enganador, mas o diabo é o maior estelionatário do mundo. Então imagina, se 171, né, como diz o povo aí, engana a gente, que dirá o diabo? E ele cria justificativas, cria discursos para nós desobedecermos a Deus. E toda vez que você tentar e cai na tentação, foi na conversa dele. Não foi assim com a Eva? Não, você não vai morrer não, você vai ficar inteligente, igual a Deus, sabendo o bem e o mal. E ela foi enganada. E assim acontece sempre. E essa questão da ética é isso. Ou você faz o que Deus fala que é certo e errado, bom ou mal, ou você vai criar uma justificativa, uma proposta humana. Não, aqui pode, cuidado, não pode não. Deus é a verdade e o diabo é o pai da mentira. Por isso nós precisamos crer na palavra de Deus. É por isso que, e aí nós já vamos para o próximo slide, eu digo que para que a ética cristã, o comportamento de acordo com a vontade de Deus, exige de todos nós fé. Se eu não crer no que Deus diz, eu não vou me comportar como Deus quer. É impossível eu viver de acordo com a vontade de Deus sem fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para eu ter um comportamento de acordo com a vontade de Deus, para eu obedecer a Deus, eu preciso crer em Deus. Crer na sua palavra. É por isso que pastor Raifran, no final da sua plenária aqui pela manhã, ele disse que além de conteúdo, além de tecnologia, na escola dominical eu preciso ter homens e mulheres santos e comprometidos com Deus. Isso só vem pela fé. Só pela fé. Porque se nós formos pela aparência, pela relação de custo-benefício, nós não obedeceremos a Deus. Nosso pastor Moab cantou aqui um hino falando da atitude de Abraão, não é por menos que ele é conhecido como o pai da fé. Porque as suas atitudes, elas vão num crescendo, sempre abrindo mão daquilo que é racional, daquilo que é justificado humanamente falando, dos discursos, para sempre ele ir crendo cada vez mais em Deus. E às vezes que ele agiu pela razão humana, trouxe problemas até hoje. Toda vez que eu vejo no noticiário uma bomba, mataram um judeu não sei aonde, terrorista não sei aonde, tudo isso foi resultado da racional, excelente decisão
tomada pelo casal Abraão e Sara. Não, Deus disse que você vai ter um filho, é pelo jeito normal aqui. Você pega a Agar, tem um filho por ela, legalmente é o meu filho com você e está tudo resolvido. Estamos esperando aqui o quê? E todas as bombas que explodem até hoje é por causa disso. É por causa disso. E todas as vezes que nós queremos justificar racionalmente algo que não está na palavra, que Deus não disse, nós iremos falhar no nosso comportamento, na nossa conduta. Nós vamos deixar de fazer o bem, nós vamos deixar de fazer o que é certo. E o mundo, como disse ontem aqui o pastor Wesley, ele vive hoje um tempo em que ele está frustrado com o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, e vive a dizer que não existe mais o certo ou o errado, o bom e o mal. Tudo depende da situação, tudo depende daquilo das circunstâncias. Algo pode ser bom hoje, mas amanhã não será. Algo pode ser certo hoje, mas amanhã não. E isto nós sabemos que não é verdade. E isto nós sabemos que quem determina o que é certo ou errado é Deus. E o profeta Malaquias, que vivia numa época em que esse pensamento era predominante entre os que diziam servir a Deus, e pior ainda, entre os sacerdotes, o profeta fez questão de dizer isso. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus não muda, a sua palavra não muda. Pedro diz isto, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então a mesma palavra que nós recebemos, que nós cremos, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, é a palavra que nós devemos seguir, é a palavra que nós devemos praticar. Esta palavra não muda. E a escola é bíblica dominical. E a Bíblia não muda, porque ela é a palavra de Deus, e por isso a escola dominical, ela deve sempre mostrar o que a Bíblia diz, e ao ensinar o que a Bíblia diz, o que nós devemos fazer, nós devemos cumprir esta palavra, e cumprir sempre, sem nenhuma modificação, sem nenhuma mudança. O mundo vive dizendo que nós devemos mudar, mas nós não podemos aceitar isso. Como se não bastasse isso, Jesus, ele veio ao mundo, cumpriu a palavra, para nos mostrar que mesmo tendo vindo ao mundo 5.000 anos depois do homem ter pecado, era possível sim cumprir a palavra de Deus, e ele o fez enquanto homem, não enquanto Deus, porque o que diz o texto bíblico? Vamos lá, em Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
Jesus teve que aprender a obedecer. Por quê? Porque ele era Senhor. Senhor manda. Mas a partir do momento que ele se fez homem, ele então teve que aprender a obedecer. E aprendeu bem, porque o que diz Paulo lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Jesus, enquanto ele veio ao mundo, ele nos deu o exemplo de obediência. Então, não bastasse o que Deus disse, e está na sua palavra, nós também temos o exemplo de Jesus, a vida de Jesus. Se nós imitarmos a Jesus, nós faremos o que é certo, o que é bom. Então nós temos o exemplo. Por isso, aquele romance de Charles Sheldon, né, que é muito bom. Em seus passos, que faria Jesus? Se às vezes você na Bíblia não encontra uma resposta para uma atitude, para uma decisão, pense, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Eu me lembro um pastor de saudosa memória, que sempre andava comigo, o pastor Walter Marques de Melo. O irmão Walter, certa feita, estava lá na casa dele, e estava lá um grupo de jovens ali na frente da casa dele, naquele funk, naquela coisa, aquela barulheira, aquela coisa toda. E do outro lado, assim, tinha um coronel aposentado da Polícia Militar, que morava ali, e aquele barulho, altas horas da noite. O próprio irmão Walter não estava conseguindo dormir, tinha ido assistir um pouco de televisão por causa da barulheira. E aí ele viu que saiu ali o coronel armado para falar com aqueles jovens. E ele olhou assim, apagou a luz da sala, ficou ali na janela, falou: isso aqui vai dar confusão. E aí o Espírito Santo tocou no coração dele assim: você sabe que vai dar confusão e vai ficar aí olhando? E aí veio aquela mensagem: em seus passos, o que faria Jesus? Jesus ia ficar esperando o cidadão matar o outro? Ou ser morto? Aí ele saiu, foi lá conversar com o coronel, apaziguou o coronel, foi lá, conversou com os jovens, apaziguou e tal. Os jovens encerraram a festa, o coronel foi para casa e não aconteceu nada. Nós somos confrontados muitas vezes com o comportamento que nós devemos ter. O que a Bíblia diz e o que Jesus mostrou nas suas atitudes. É assim que nós vamos levantar a ética, a verdade, o bom comportamento, a conduta ideal do indivíduo. Nós temos de ter esta postura. Vamos lá para o slide de número 7. E a igreja, ela é chamada para isso. Por isso que a Bíblia diz que ela é o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que levar ao mundo o bom comportamento, a boa conduta. É por isso que nós somos cristãos. Não podemos nos acovardar. Temos de mostrar ao mundo que eles estão fazendo o errado, que eles precisam fazer o certo. E que eles só vão poder fazer o certo se crerem em Jesus, que é testificado pelas Escrituras, que é o nosso exemplo. Na primeira pregação da igreja, Pedro não se acovardou a dizer isso. Atos capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos?
varões e irmãos. E disse-lhes Jesus: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Ele não teve medo de dizer que eles viviam perversamente, que eles estavam na iniquidade, no pecado, no erro, na maldade, no errado, e que eles tinham que se salvar, tinham que mudar de comportamento. Arrependimento é mudança de mentalidade, é mudança de comportamento. O pastor Antônio Gilberto sempre ensinava dizendo: olha, o pensamento gera o ato gera o hábito, e o hábito gera um comportamento que gera um destino. Arrepender é mudar o pensamento, mudar a mentalidade. Quando a gente muda o pensamento, a gente muda o ato. Quando a gente muda o ato, a gente muda o hábito. Quando a gente muda o hábito, nós mudamos o destino. Não há como eu querer chegar ao céu, estando eu condenado ao inferno pela minha vida pecaminosa, se eu não me arrepender. E é isso que nós devemos pregar, o arrependimento. E é isso que nós devemos ensinar na escola bíblica dominical. Devemos ser cristãos. E a palavra cristão quer dizer um pequeno Cristo, parecido com Cristo, uma propriedade de Cristo. Eu já falei aqui na fala anterior, quando Paulo diz: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Será que as pessoas veem Jesus em nós? O objetivo da educação cristã, eu também disse na palestra anterior, Gálatas 4,19: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Como está a formação de Cristo em nós? É verdade que perfeitos não somos e que só atingiremos a estatura de varão perfeito no dia do arrebatamento da igreja, quando então chegaremos à estatura completa de Cristo. Mas como está a formação de Cristo em nós? Cada vez mais as pessoas nos veem como Cristo ou nos veem como capeta? Que tem uns crentes que quando chega o povo fala: não, vem capeta. Que situação! O povo de Antioquia foi o primeiro povo que chamou os crentes de cristãos. E eu fico sempre impressionado quando eu leio esse versículo lá em Atos 11, 26. Porque os antioquitas nunca viram Jesus. Jesus nunca foi a Antioquia. Não fez nenhum milagre lá, não pregou lá, não ensinou lá, nunca esteve lá. E como é que aquele povo começou a chamar os crentes da primeira igreja gentílica de cristãos? Como é que isso aconteceu? Eles falarem que eles eram que aqueles ali que estavam pregando coisas novas, desconhecidas até então, que elas eram parecidas com Cristo, pequenos cristos ou propriedade de Cristo. Por quê? Porque eles começaram a ver que aquelas pessoas haviam mudado a maneira de viver. E que essa mudança fazia com que eles vivessem do mesmo jeito do Jesus que eles pregavam.
Porque eles pregavam, eles diziam que Jesus era manso e humilde de coração, eles diziam que Jesus era amoroso, eles diziam que Jesus fazia milagres, eles diziam que Jesus era meigo, que Jesus não tinha preconceitos. E eles viram que aquelas pessoas que pregavam isso estavam vivendo daquela maneira. Tinham um comportamento novo, um comportamento diferente. Estavam obedecendo a Deus e às Escrituras, que eles nem mesmo conheciam. Saulo e Barnabé que estavam ensinando as Escrituras para eles. Porque eles não eram judeus, eram gentios, não tinham conhecimento das Escrituras. E é esse o papel que a escola bíblica dominical deve fazer. Ela é como diz o título, o alicerce da fé em tempos de relativismo moral. Enquanto as pessoas andam dizendo aí que não sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, que não existe mais bom, mal, certo ou errado, nós temos que mostrar o que é o certo, o que é o bom, o que é o mal e o que é o errado. E a escola dominical, como é a própria igreja dando ensino bíblico metódico, é ela quem tem que trazer esta firmeza comportamental aos alunos, aos membros da igreja, a membresia. Nós precisamos ter firmeza de conduta no mundo que a pós-modernidade é conhecida como modernidade líquida, né? Não existe mais firmeza. Mas a escola dominical não pode abrir mão disso. Nós temos que mostrar o que é certo e o que é errado. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. E logo em seguida, Paulo manda que nós sigamos o exemplo de Jesus. Tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, como nós temos trabalhado a questão do comportamento dos nossos alunos e do nosso próprio comportamento? Eu já disse, o professor, o superintendente, ele é a referência. Vivemos hoje, não, é inadmissível, infelizmente, em alguns lugares lá em São Paulo, aqui no Maranhão ainda não, e eu vim aqui com essa missão de não deixar a poluição de São Paulo entrar no Maranhão. Mas vejam, hoje em dia é comum um professor dizer assim, quando tem uma pergunta do aluno, o professor fala assim, eu acho, você não acha nada. Você não acha nada, você não tem que achar. Você tem que mostrar o que a Bíblia diz. Ah, a Bíblia não diz isso. Então é Deuteronômio 29, 29. A Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, eu também não vou dizer. Agora, você não acha nada, porque a gente não tem que achar nada. Deus disse assim, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Agora, se você achar que a árvore da ciência do mal está mais do mal do que do bem, e se ela está um pouco mais seca, aí você pode comer. Foi assim que Deus disse? Não. Deus disse, não come. Acabou. E o dia que comeu, Deus perguntou, comeu? Comeu, então. Penalidade. Acabou. O que eu disse que ia acontecer, aconteceu. Pronto. Não tem esse negócio, não. Irmãos, não podemos abrir mão. A palavra de Deus ela é muito clara. A Bíblia diz que é a verdade é uma só. A verdade é uma só. Eu, no começo da minha carreira, eu tinha um Dr. Sidney, era um excelente delegado lá na cidade que eu era juiz,
E eu gostava dele por causa disso. Ele chamava o réu para conversar, dava um cafezinho para o réu e tal. E o réu, como foi que aconteceu isso? E o cidadão inventava a história, inventava. E ele punha tudo no papel. Aí 8, 9, 10 meses depois ele vinha para o fórum. Aí eu chegava também, mandava ele contar a história. Aí ele contava uma história totalmente diferente. Eu já condenava o cidadão. Porque a verdade é uma só. Se lá era de noite e agora aqui é de manhã, se lá quando ele falou para o delegado, o carro era azul e aqui o carro é amarelo, é porque ele está mentindo. E se ele está mentindo, é porque ele está escondendo. Então, a verdade é uma só. Não tem coisa de mudança. E hoje é muito comum isso. Hoje nós temos visto muitas pessoas querendo adaptar o texto bíblico, o ensino bíblico. Não, é que fulano está dizendo que não era bem assim, era não sei o quê. E vai com conversa, como dizia a minha mãe, conversa fiada. A Bíblia não é conversa fiada. A Bíblia é a verdade. Jesus orando diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mostremos na palavra de Deus o que a Bíblia diz. Saibamos o que ela diz. E a escola dominical mostra e ensina o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz. O que é certo é certo. O que é errado é errado. Não, mas todo mundo faz assim. Não interessa se todo mundo faz assim. Mas se fulano falou assim, se fulano está fazendo assim, interessa o que a palavra de Deus diz. Agora no intervalo do almoço, nós fomos ali, eu e a Rosana, ali no hotel rapidamente, e tem um irmão que é um irmão assim, ele tem hoje 80 anos. Eu o conheço desde que ele tinha 50 anos, sempre professor de escola dominical, mas é um irmão muito dedicado. Ele mudou lá para o interior de São Paulo, mas ele sempre, quando tem alguma dúvida, em alguma coisa que ele lê, ele conhece muito a Bíblia, mas em alguma coisinha ele liga para mim. E hoje eu olhei aqui, ele tinha ligado para mim. Aí eu liguei para ele: ô irmão, desculpa não ter atendido, eu estou aqui no Maranhão. Desculpa. Eu falei: não, mas só tem uma perguntinha. E aí ele, quando eu falo a pergunta, eu costumo dizer tal coisa. Mas eu estava vendo aqui na Bíblia, então eu não sei se eu estou certo, eu queria que você... Aí eu olhei e falei: não, o senhor não está certo, não é bem assim, assim. Não falo mais. É isso aí. Não falo, a partir de hoje, não falo mais isso. Eu estava errado. Por quê? Porque ele está na palavra. A base dele é a palavra. E nós temos de ser assim, irmãos. Na Bíblia não tem depende. Eu falei brincando aqui no início do purgatório, né? Tem gente inventando purgatório por aí. Não, veja bem, pode ter aborto? Depende, não depende de nada. A Bíblia diz: não matarás, ponto. Acabou. Não, mas foi um estupro que aconteceu. E daí? A Bíblia fala alguma coisa? Não fala nada. Acabou. Não se pode matar uma vida inocente. Em hipótese nenhuma. Não, mas não tem mais, nem menos, nem vezes, nem dividir. Nós temos que seguir não, mas os tempos são outros. Aí acaba vindo, como veio um pastor aí,
Só podia ser de São Paulo, né? Que foi dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia não tem que ser atualizada, né? Ele é que precisa se converter. Não existe, o tempo não muda as coisas, não é? Então, a palavra de Deus é a mesma. É a mesma. As leis humanas podem mudar, a imoralidade pode aumentar, mas tem de ser, a palavra de Deus é a mesma. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? O pastor José Serafim de Oliveira, que é o nosso companheiro ali no Belém e no portal Escola Dominical, tem 86 anos de idade, 74 anos de Assembleia de Deus. Ele diz assim, sempre para mim, Caramuru, o problema nosso é que a gente não segue o que Deus falou a Josué. Josué, capítulo 1, versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Moisés já tinha completado toda a lei, tinha morrido. O que é a primeira coisa que Deus disse para Josué? Josué estava lá sem saber o que fazer, sentado, né, provavelmente, ou deitado, porque Deus mandou, levanta-te. Né? Acabou o luto, tá, agora vamos à obra. Levanta aí, vai, conduz o povo, mas não se esqueça. Tem cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Qual foi o problema da Eva ali? Quando o primeiro fraquejar da Eva, o diabo viu, essa aqui está na conversa já, essa é fácil de levar. Porque a Eva não prestou atenção no que Deus disse. Ela falou da árvore que está no meio do jardim. Não foi isso que Deus falou. Deus falou da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comas nem toques. Não foi isso que Deus falou também. Deus só falou para não comer. Podia até lá dar uma polida, assim, não tinha problema nenhum. Amassar, não tinha problema nenhum. Não era proibido. Mas ela já falou, nem toca. Então esse é desviar para a direita. É aumentar o que Deus falou. Não foi Deus que falou, foi você. Qual era o problema dos fariseus? Os fariseus criaram a cerca da Torá. A cerca da Torá. O que era a cerca da Torá? Eram mandamentos adicionais que davam a garantia de que você não descumpria os mandamentos de Deus. Então por que eles diziam que não podia levar a cama para casa no dia de sábado? Era um desses mandamentos. Se eu proibir de levar a cama, ninguém trabalha no sábado. Não tem risco nenhum. Então eles criaram 39 mandamentos adicionais do dia do sábado. Mas eram mandamentos de homens. Jesus mesmo diz isso, né? Mateus, capítulo 15. Versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Nem toca. Então, a Eva inventou um mandamento, nesse desvio foi enganada. Porque nós não estamos aqui para aumentar. Porque quando a gente aumenta o que Deus falou, a gente está dizendo que é mais inteligente que Deus. Deus não pensou nisso, mas eu pensei.
Deus não pensou, mas eu pensei. Então você é maior do que Deus? Então existem esses preceitos dos homens. É desviar para a direita. Mas tem um desvio para a esquerda. E pastor Serafim, com seus 74 anos de Assembleia de Deus, ele diz isso. Antes a gente lá no começo desviava para a direita. Então não podia usar desodorante. Isso era vaidade. Mas hoje nós desviamos para a esquerda. Agora pode dormir junto e praticar sexo porque vai casar semana que vem. É o desvio da esquerda, da libertinagem. Vamos ficar o que Deus disse para Josué: nem para a direita, nem para a esquerda. E o que ele diz aqui? Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. É a prudência. E o que é a prudência? Provérbios, capítulo 9, versículo 9. Vocês já vão ler Provérbios no concurso, né? Então, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao sábio, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. A prudência é a ciência do santo, o conhecimento do santo, o conhecimento de Deus. E como é que eu conheço a Deus? Como é que eu conheço a Jesus? Pelas Escrituras. Jesus diz: examinais as Escrituras, porque cuidais ter delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É através das Escrituras que nós vamos saber o que Jesus quer da nossa vida, como Ele quer que nós nos comportemos. E a escola dominical, ela precisa incutir nas pessoas isso. Nós vivemos dias em que as pessoas acham que sabem o que é certo e o que não é certo. Eu me lembro quando os meus filhos eram crianças, tinha um programa na televisão, e nesse programa eles diziam assim: porque sim não é resposta, porque não, não é resposta. E às vezes a gente falava para o meu filho: não faz isso. Aí ele dizia: por quê? Por que não? Aí ele vinha: porque não, não é resposta. Mas com Deus é assim: por quê? Porque não, porque Deus diz que é não. Basta. Se Deus é o Senhor de todas as coisas, é não. Nós não temos que questionar a Deus. Existe um mandamento que os judeus dizem, que dos 613 mandamentos, um mandamento não tem explicação, que diz que não se pode cozer a carne no leite da mãe, né? Do leite do cabrito no leite da mãe. Por quê? E os rabinos judeus dizem, ninguém sabe por quê. Mas eles dizem assim: Deus deu esse mandamento sem motivo para a gente descobrir que não existe motivo para obedecer a Deus. Eu tenho que obedecer a Deus porque Deus disse, acabou. Eu não tenho que ter justificativa. E o livro de Jó, que é outro livro que vocês vão ler, é aquele famoso livro em que o homem, que Deus dá testemunho, mas ele quis saber porque estava sofrendo e Deus não lhe deu a mínima satisfação. E ele: por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Aí Deus falou: você está querendo saber por que eu estou sofrendo? Então responda umas perguntas aqui. Ele não respondeu nenhuma. Nenhuma. Onde você estava quando eu criei a terra? Oh, eu não estava. Ah, você não estava? Então você não sabe nada? Quer saber do quê? E aí um amigo de Jó diz, e os que os amigos de Jó falaram a respeito de Deus, não devemos acreditar. Deus repreendeu. Mas o que ele falou a respeito dos homens, nós podemos acreditar. E Bildade disse que nós somos de ontem e nada sabemos. Então, não queiramos saber
Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Não. Deus disse que isso é o certo, façamos. Deus disse que isso é bom, façamos. Deus disse que isso é errado, não façamos. Deus disse que é mal, não façamos. E em obedecendo a Deus, você viverá com Ele para sempre. Já se quiser desobedecer, ficará com o primeiro desobediente lá no lago de fogo e enxofre. Essa que é a verdade. Não existe depende. Não existe mudança de situação. O bom e o mal, o certo e o errado, são objetivos e determinados por Deus. Nosso último slide diz assim: a Escola Bíblica Dominical, por ser a atividade da igreja que promove a um só tempo, em conjunto, a missão da igreja, que é a glorificação, é o principal meio pelo qual se pode ensinar a ética aos cristãos. A Igreja Bíblica Dominical, a Escola Bíblica Dominical, desenvolve a espiritualidade e o caráter dos cristãos, fazendo da igreja a coluna e firmeza da verdade, o sal da terra e a luz do mundo. A nossa declaração de fé diz que a missão da igreja é... Eu gosto muito dessa determinação aqui, dessa expressão, na nossa declaração de fé. Na segunda edição, no capítulo que trata da igreja, capítulo 10, no item 4, na página 154. Entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E isso é feito por meio da adoração, da evangelização, do discipulado, da edificação de seus membros e do trabalho social. E quando fala da edificação, na página 155 diz: a edificação é realizada por meio do ensino da palavra, nas reuniões apropriadas da igreja, como o culto de ensino e a escola bíblica dominical. A edificação da membresia se faz pela escola dominical. A escola dominical cumpre a missão de glorificar a Deus. E o relativismo moral, o achismo, o depende, ele é o que Paulo diz, a recusa a glorificar a Deus. Não entremos nessa. Vamos, cada um de nós, como professor, líder, superintendente, fazer com que os nossos alunos, a nossa igreja, creia na palavra, que ela é a verdade e que nós devemos obedecê-la. Amém.